Bom, pessoal, vamos lá. A gente está passando por uma série de mensagens, né, que é a boa notícia. A gente tem falado sobre as boas novas. E essa série ela tem sido muito especial porque a gente tem falado sobre como a narrativa bíblica ela é mais do que simplesmente uma história isolada. E vou ser bem sincero com vocês, eu já vou colocar até o próximo, pode colocar o próximo slide, né? Pode, porque se eu fosse colocar um subtema da palavra seria uma nova cultura. E a gente vai trabalhar a ideia de uma cultura do reino, uma cultura que vem através de um coração que é mudado pelo Evangelho, que é mudado por Cristo Jesus. E pode passar para o próximo já, porque já é a introdução, antes de eu orar, antes de eu ler o texto, né? A gente tem falado nessas últimas semanas sobre como a Bíblia, né, não é uma história isolada, ou um conjunto de histórias desconexas ou mesmo conectadas, né? Mas tem a ver com uma narrativa muito maior. Uma narrativa que conta a história da entrada do pecado, de como a humanidade se tornou quebrada por causa do pecado, de como ela foi salva e redimida em Cristo Jesus, e de como ela vai se tornar também quando Cristo retornar. E a gente tem trabalhado a gente vai trabalhar, na verdade, 3 áreas da Bíblia. Eu estava orando a respeito sobre, se eu já entrava no livro de Romanos, já começava a ministrar sobre Romanos, mas eu ainda senti da parte de Deus de ministrar, de falar ainda sobre Gênesis. Então a gente vai continuar ainda falando sobre Gênesis capítulo 1, capítulo 4. Daí no outro tempo que nós tivemos, e esse é um problema também, porque vai acabar ficando uma série um pouquinho mais longa, mas eu creio que Deus tem muito para falar com a gente. Nós vamos entrar daí em Romanos do capítulo 1 ao capítulo 4, onde nós vamos falar sobre sermos justificados pela fé, sobre o que significa a entrada de Cristo Jesus na humanidade, a redenção de Cristo Jesus. E daí nós vamos falar também no final sobre Apocalipse do capítulo 18 ao capítulo 22, onde nós tratamos sobre a nova criação, e não só a nova criação, mas a nova cidade de Deus, né? A nova Jerusalém. Eu não vou trazer a parte escatológica em si, mas do que Cristo quer fazer com a humanidade. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Amém? Você crê? Então eu queria convidar você, antes da gente fazer uma oração, nós vamos ler Gênesis no capítulo 4, versículo 10 ao 26. Esse vai ser o texto dessa noite. Nós vamos meditar nesse texto, nós vamos estudar esse texto. E Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 10 ao 26, fala assim: Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Mas meu castigo é maior do que eu posso suportar. Versículo 14. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer um que encontrar me matará. Versículo 15, mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Versículo 19, Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Adá, né, e a outra Zilá. Adã deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Disse Lameque às suas mulheres, Adã e Zila: Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Versículo 25, novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem a chamou de Sete, dizendo: Deus me concebeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Amém. Vamos orar. Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra ela nunca volta vazia.
Nós sabemos, Pai, que quando nós estamos diante de Ti, quando invocamos o Teu nome, quando buscamos a Tua face, Pai, assim como já aconteceu aqui nesse tempo de louvor, a Tua presença se manifesta no nosso meio, Pai. E esta é a Tua palavra, essa é a Tua boa palavra que vem para confrontar, desafiar os nossos corações, transformar as nossas vidas. Eu oro agora, Senhor, para que cada coração aqui, cada um seja transformado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que está hoje em nós, está entre nós aqui. Nós Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Bom, tem bastante coisa nesse texto, né? E não é um texto fácil. E vocês viram que eu comecei no versículo 10 de propósito, porque eu não vou focar agora, falando sobre esse texto, eu não vou focar na história de Caim e Abel. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel? Todo mundo já ouviu falar? Que Abel, né, vamos lembrar do contexto, porque é importante para esse capítulo. Abel, ele vem e sacrifica ao Senhor. Essa é a primeira história do primeiro pecado, depois que Adão e Eva saem, né, do jardim do Éden, depois do pecado. E a Bíblia diz então que Abel ele era pastor de ovelhas. Ele oferece então uma ovelha, né, para o Senhor. A sua melhor cria que ele tinha lá. E a Bíblia diz que Caim ofereceu dos seus frutos, porque ele trabalhava com frutos, ele ofereceu, e a Bíblia diz que Deus não aceitou os seus frutos. O livro de Hebreus vai falar que Abel, ele entregou com fé ao Senhor, por isso o seu sacrifício foi aceito, e Caim não entregou. Quer dizer, o seu coração, ele não estava submisso ao Senhor, né? E eu não vou falar especificamente, por isso que eu pulei essa parte, falar sobre Abel, eu não vou falar sobre Caim nesse sentido. O que eu quero falar aqui é sobre como a consequência do primeiro pecado, que é de Adão e Eva, entrou na humanidade e já causou um estrago bem grande. Porque nós temos algumas palavras que são importantes nesses 16 versículos que nós falamos aqui. Você vai encontrar a palavra, por exemplo, cultura, que vem da palavra da onde eles estavam cultuando ou fazendo instrumentos ali, isso tem a ver com cultura, a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre as cidades que foram feitas, a gente vai falar sobre a consequência da queda como afetando toda essa cultura, todo esse processo de construção de cidade, e daí nós vamos falar no final a respeito da linhagem de Sete, né? E como Deus ele transformou e fez uma nova cultura através de um novo povo que invocava ele, que está no versículo que a gente não leu ainda, mas está no versículo 26 também. Amém? Bom, vamos lá. Fiz uma introdução, um contexto geral, porque eu sei que tem uma galera que talvez ainda não leu esse texto. Mas quando nós lemos aqui no início de Gênesis, para aqueles que são como eu, que gostam de estudar, talvez ver algumas evidências, não é estranho você pensar que, tipo assim, a Bíblia diz assim, e Caim encontrou uma esposa e casou com ela. Aí a pergunta que surge para nós aqui, eu até coloquei, né? Da onde, quem que foi a esposa de Caim? Ele começou uma cidade. Com quem que ele começou uma cidade? Né? Quem que atacaria Caim? Abel morreu, só tinha Adão e Eva, e o que aconteceu? Todas essas perguntas, são perguntas que nós temos, e eu não sei se você é como eu, mas a nossa mente mais moderna, contemporânea, a gente gosta de trazer evidências, entender de onde vieram as coisas, por que acontece, e por que nós temos esses relatos na Bíblia, né? A gente procura encontrar algumas respostas que têm a ver com o tempo que nós estamos aqui. Mas, primeiro de tudo, tá? Eu já começo a mensagem falando isso, que é importante a gente entender que a palavra, não é a proposta da palavra, não se preocupa em ficar tentando provar as coisas para nós. Ou ficar, pelo menos, trazendo os detalhes que não são tão importantes aqui no testemunho bíblico. Sim, são perguntas que a gente poderia ter teorias aqui, né, na aula lá do college, quando a gente fala sobre apologética, a gente entra nisso, fala sobre as possibilidades, fala sobre as famílias, fala sobre a criação, os dias, né, se são longos dias, se são dias curtos, tudo isso aí a gente fala também, até sobre as idades, né, porque a Bíblia diz também ali que no início, antes do dilúvio, as pessoas viviam durante 900, 800 anos, né? Bastante tempo, tem todo esse contexto, mas nós precisamos entender que o propósito do texto aqui não é falar sobre esses detalhes. Existe uma mensagem por trás de tudo isso, e é o que a gente está estudando. A Bíblia, ela tem uma mensagem, ela tem uma narrativa, como a gente tem falado aqui, é uma metanarrativa. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, o homem caiu, foi um pecado que afetou todo o cosmos, né? E o cosmos, quando eu falo cosmos, eu estou falando da humanidade, mas eu estou falando da criação, estou falando da natureza, estou falando do mundo todo, é um pecado que afetou tudo e todos.
E depois disso, Deus prometeu, a gente falou já, né, nas últimas mensagens, começou com a pastora Raquel ministrando, depois eu ministrei, daí o pastor John ministrou, e a gente falou sobre como Deus ele prometeu que um dia viria um filho de Eva, e ele pisaria na cabeça da serpente, né, lá no início, o primeiro pecado, e com isso, a redenção viria sobre toda a humanidade. Então a metanarrativa bíblica fala sobre isso. A criação de Deus, a queda, toda uma geração corrompida, uma cultura corrompida, Cristo vindo como Deus, invadindo, né, a humanidade, transformando os homens, trazendo redenção a eles, e a volta dele, que é a promessa de Deus para nós. E a gente tem trabalhado isso, né? E o que nós temos então abordado é que a Bíblia não é sobre esses detalhes, esses pequenos detalhes, mas é sobre toda essa história muito grande que nós estamos estudando e entendendo. Isso tem a ver com o Evangelho para nós. Amém? Bom, a gente leu aqui esse texto e eu queria trazer alguns pontos do que esse texto nos ensina. O que a descendência de Caim ensina para mim e para você. O que nós podemos aprender sobre toda essa narrativa bíblica, de como isso nos afeta também como humanidade. Primeira coisa que nós conseguimos entender, então, nesse texto, tá, vai ser sobre a culpa ou o pecado de Caim, né, a culpa de Caim. Como eu falei para vocês, Caim ele era um filho ali de Adão e Eva, a gente tem falado sobre isso, e Caim, vamos lembrar, ele matou Abel, ele não aceitou ali a decisão de Deus de dizer que a sua oferta não tinha sido aceita por Deus, né? Mas a Bíblia vai falar que logo que Deus encontra Caim, ele fala assim para Caim: aonde está o seu irmão? Aonde está o seu irmão? É uma pergunta até retórica, porque se Deus ele é onipresente, onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabia sobre Abel, não é verdade? Ele sabia que Caim tinha matado Abel. Mas a Bíblia vai falar que Abel ele dá uma resposta, ele fala assim: sou eu o protetor de Abel? Sou eu o cuidador, sou eu aquele que é responsável por cuidar do meu irmão? Quer dizer, ele dá uma resposta para Deus, pensa você conversando com o próprio Deus e dando uma resposta meio que ríspida para Deus, assim. É isso que Caim faz. Ele faz uma resposta, inclusive eu coloquei aqui meio áspera, meio grossa, mal educada ele dá, né? Ele fala assim, e logo depois que ele fala isso, Deus ele vem e com a sua misericórdia, antes, na verdade, ele poderia, vamos pensar comigo, ele poderia ou não poderia ter matado logo que Caim falou isso para ele? Caim merecia? Deus ele fala assim para Caim, olha só, a terra clama pelo sangue do seu irmão. A terra clama pelo sangue, quer dizer, eu sei o que aconteceu, Caim. Você matou o seu irmão. A sua oferta não foi aceita, eu te avisei que o pecado estava batendo na porta, porque no início do capítulo 4, Deus fala com Caim antes dele matar o seu irmão, e tem todo esse contexto, e mesmo assim Caim vai lá e toma essa decisão, e entra em pecado, e é forte isso a gente pensar que Deus, ele age dessa forma, trazendo inclusive pensando que Caim poderia ter falado com ele antes, quando Deus avisa Caim a respeito do pecado, a respeito que estava batendo na porta, ele dava uma chance para Abel. Deus é ou não é misericordioso? Ele poderia ter matado Caim. A Bíblia vai falar que depois ele traz as maldições, ele vai falar sobre a maldição, né, de Abel, ali no versículo 10, ele vai falar sobre a terra que vai ser amaldiçoada, ele vai falar sobre todas as consequências do pecado de Abel, mas no final, de Caim, perdão, no final, Deus age com misericórdia. Deus age com graça. Lá no segundo pecado, no primeiro ele também age com misericórdia, mas no segundo pecado, que é o pecado de Caim, Deus também age com misericórdia e com graça sobre Caim. Agora, estava pesquisando alguns comentários bíblicos falando sobre isso, e um dos comentaristas, ele traz um comentário de Lutero sobre o pecado aqui de Caim, e eu achei interessante. Lutero, todo mundo aqui conhece Lutero, o reformador, quando ele vai falar sobre esse pecado, ele fala que o pecado dessa criatura chamada Caim é o pecado homos, ele cita uma palavra em latim, que eu não vou nem tentar falar aqui, mas vou tentar aqui, homos creaturus insai. E basicamente o que Lutero vai falar, comentando esse texto, ele vai falar que o pecado de Caim foi o pecado do homem se curvando a ele mesmo,
se dobrando às suas vontades, se dobrando aos seus desejos e se colocando ao centro de tudo o que ele deveria fazer. E daí, Lutero, falando sobre esse segundo principal pecado que acontece na humanidade, ele vai falar que o pecado tem a ver com o homem achar que tudo gira em torno dele. Porque Caim achava exatamente isso. Caim achava que ele era mais importante que o seu irmão. Caim achava que o próprio Deus deveria talvez ter aceito, né, a sua oferta. E Caim ele vive dessa forma e se relaciona com Deus dessa mesma maneira, entendendo, achando, né, que tudo gira em torno dele. E por que eu falo isso? Porque Caim ele não entendia o seu pecado. Logo que nós lemos aqui no texto, capítulo 4, versículo 13 e 14, a reação de Caim é uma reação que não envolve arrependimento, que não envolve o entendimento de se colocar em desculpar o seu irmão, mas Caim ele não entende por que Deus chega até ele. Olha só, versículo 13 ao 14, a gente não leu esse texto, um pouquinho antes do texto que nós começamos a ler na palavra. Fala assim: disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Falei errado, a gente leu sim. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Vamos aí, presta atenção. Caim cita o irmão dele alguma vez nessa conversa com Deus? Caim cita o próprio Deus? Caim, ele fala só do seu pecado, do seu castigo. Caim, ele não se desculpa a Deus, Caim mostra um remorso, Caim mostra culpa, e em nenhum momento você vê, na conversa de Caim com Deus, nenhum pedido de perdão, nenhum pedido de arrependimento, e até de alguma forma, não só pedindo perdão a respeito do seu irmão, mas do próprio Deus. Ele fala do seu pecado, ele fala da sua consequência, da maldição que viria sobre ele. Ele mostra claramente uma atitude completamente egoísta, egocêntrica, onde tudo gira em torno dele. E o que Deus, agora trazendo para os nossos dias, para a gente fazer uma aplicação, qual que é o chamado para nós como cristãos? A gente peca igual Caim pecou, mas o chamado para nós, e é o oposto que Caim viveu, é um chamado para arrependimento, sim? O que é o arrependimento, gente? Arrependimento é o oposto dessa visão de um pecado onde você é entronizado, né? Onde as suas vontades são entronizadas. O arrependimento tem a ver com olhar além de você mesmo e falar assim, vale a pena eu contar, eu falar o que eu vivi, o que eu fiz. O arrependimento envolve um quebrantamento de espírito, um quebrantamento de coração, onde você entende que a sua vida não é mais importante do que o próprio Deus e do que as pessoas que estão à sua volta. E eu estou falando de arrependimento, né? Eu estou falando de pecado. Quando nós cometemos um pecado, a Bíblia nos ensina a nos arrependermos exatamente sobre isso, porque a maioria dos pecados envolve as pessoas que estão próximas a nós. Tem pecado sim, que é só entre você e Deus, e você pede perdão a Deus, mas até nesse ato de perdão, esse ato de arrependimento, você mostra para Deus em atitude, falando, ó Deus, você é mais importante do que a minha própria vida. Enquanto o pecado, então, que é o que Lutero falou, enquanto o pecado tem a ver com uma visão egoísta, egocêntrica, onde as minhas vontades, os meus desejos são entronizados, o arrependimento, no arrependimento, todas as minhas vontades são deixadas de lado. Porque a vontade do pecador não é contar, sim? A vontade do pecador é continuar escondendo. A vontade do pecador, qualquer um, não é falar, mas por causa da graça de Deus e do seu Espírito Santo que nos convence, a gente fala com o entendimento de que Deus é mais importante do que a minha própria vida e que Deus sabe o que é melhor para mim. E não só isso, porque o pecado muitas vezes envolve as pessoas. E quando nós nos arrependemos, também tem a ver com o ato de entender que as pessoas também são importantes, e muitas vezes até mais importantes do que eu. No caso, por exemplo, no casamento, quando tem arrependimento, quando tem pedido de perdão, eu me arrependo, eu peço perdão porque eu entendo que as minhas vontades não são importantes, mas da Raquel é mais importante. Que os meus amigos, que as pessoas que estão próximas a nós, que talvez eu possa ter cometido um erro, um pecado, eu peço perdão, me arrependo porque eu penso que aquela pessoa que está comigo num relacionamento, numa amizade, é importante para Deus. Isso foi o oposto do que Caim viveu.
Caim fala da sua punição, Caim fala sobre o seu castigo, Caim demonstra um tipo de tristeza, né, porque ele fala isso, mas ele fala que não poderia suportar, mas em nenhum momento, mais uma vez, ele cita o seu irmão, ele cita Deus, ele tinha uma tristeza que era autocentrada, uma tristeza que era egoísta. Sabe que é possível? A gente tem um tipo de tristeza nas nossas vidas, muitas vezes, que é uma tristeza, um choro, que é tão autocentrado quanto o pecado que é autocentrado. E isso não é só para pessoas que não conhecem a Cristo. Todos nós podemos viver um nível de remorso e um nível de tristeza, onde nós estamos tristes, não por causa do pecado que nós cometemos contra as pessoas que estão próximas a nós, mas por causa das consequências que vão acontecer conosco. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, né, acho que todo mundo que conhece esse texto, que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, leva à morte, leva à destruição, leva à perdição. E foi exatamente isso que Caim viveu. Caim ficou triste, Caim se entristeceu pelas consequências, pela maldição, e isso levou ele à morte, à destruição, à perdição, não aquilo que Deus tinha para ele, mas levou à morte. E não só a sua morte espiritual, natural, né, naturalmente falando, mas a dos seus filhos também. E a da cultura que estava vindo depois dos seus filhos. A gente vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui nesse primeiro pecado que veio como consequência da queda de Adão e Eva é exatamente isso, de que o pecado, ele nos envolve de maneira individual. E ele pode produzir em nós um remorso e culpa, uma tristeza segundo o mundo, ou pode produzir em nós uma vida e um arrependimento que é genuíno, que nos aponta de volta a Cristo Jesus. E o chamado para todos nós, meus amigos, nessa noite, porque todo mundo tem que se arrepender. A vida do cristão é se arrepender, sim? Contemplação, busca a Deus, é sempre a gente falar: Deus, eu quero me parecer cada vez mais contigo. Jesus, não me deixa, se eu pequei, se eu fiz alguma coisa que trouxe tristeza ao seu coração, me limpa, me faz novo outra vez. Esse é o nosso chamado como cristãos. Esse é o nosso chamado como cristãos. A gente entender que a gente vai errar, nós vamos pecar, mas que o arrependimento é necessário para que a gente viva uma vida em abundância em Cristo Jesus. Porque sempre a vida em abundância vai envolver arrependimento de nós, uma postura de quebrantamento, para assim a gente mudar. Não existe mudança sem arrependimento. Presta atenção nisso. Desde aquele que precisa de Cristo Jesus, precisa se arrepender dos seus pecados. Aqueles que não conhecem a Cristo também precisam se arrepender, mas nós, que conhecemos a Cristo, também. É um chamado para todos nós. Entendemos que a gente erra, mas que o amor de Deus é suficiente para cobrir e nos lavar de todo o pecado, e nos amar e sermos transformados, mais uma vez, a sua imagem e semelhança. Você crê comigo? Amém. Então esse é o primeiro ensinamento que a gente consegue pegar dessa história. Agora vamos vamos de maneira mais profunda e olhar de maneira mais ampla a narrativa bíblica, tá? Segundo ponto que eu queria destacar, que nós entendemos com esses 16 versículos que a gente acabou de ler aqui, é a cultura da morte que é gerada a partir do pecado de Caim. O pecado de Caim produz nos seus filhos e produz na cidade que vai ser construída a partir de Lameque, que é um dos seus filhos, né, um dos seus descendentes, uma cultura de morte, destruição, uma cultura onde o pecado é a pauta, é o fundamento para tudo aquilo que eles estavam vivendo e passando. Por quê? O pecado não estraga somente as nossas vidas, mas também daqueles que estão à nossa volta e da cultura à nossa volta. Olha só, vamos lembrar um pouquinho da palavra que foi ministrada, tanto a minha quanto do pastor John. Gênesis capítulo 2, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, lembram? E ser a imagem e semelhança tem a ver com sermos um reflexo de Deus. Sermos aquilo que Deus é, lógico, refletindo a sua glória. E é muito lindo a gente pensar que se Deus era um Deus criativo, que criou tudo a partir do nada, Deus também deu ao homem e à mulher esse poder criacional. A gente falou sobre isso. O Imago Dei não tem a ver com um propósito isolado do homem, tem a ver com algo prático. A gente falou sobre isso. Tem a ver com uma missão.
fazermos e vivermos e sermos a imagem e semelhança de Jesus. Ele nos criou, então, Deus nos criou, criou você, criou toda a humanidade para sermos criativos. O homem é um ser criativo, enquanto os outros animais não têm poder de criar, vivem por instinto, vivem, dessa maneira. O ser humano é o único ser no mundo que tem poder de criar cultura, tem poder de criar coisas. E a palavra, eu acho que eu ministrei uma vez nos adolescentes sobre isso, mas a palavra cultura, tá? Ela é engraçado porque ela vem da palavra agricultura. E a palavra agricultura é uma palavra, inclusive, mais extensa, mas se você for estudar na palavra no hebraico, é engraçado que uma vem da outra. A palavra cultura tem a ver com agricultura. E a agricultura tem a ver com você semear. Por quê? Porque Adão e Eva, eles eram jardineiros lá no Éden, né? Adão e Eva não estavam lá curtindo peladão tal, e comendo dos frutos lá. A gente tem uma ideia errada, às vezes, de que Adão e Eva não faziam nada no jardim. Não. Eles tinham trabalho lá no jardim do Éden. Eles cultivavam aquele jardim. Porque a Bíblia fala sobre cultivar. Fala sobre uma cultura que estava sendo implementada lá. Então eles trabalhavam, eles plantavam, e quando a palavra agricultura tem a ver com o plantio, né? E essa semente que não era nada, germinar e crescer algo lindo e belo. E isso tem a ver com o projeto criacional de Deus, do homem também ser uma criatura que cria coisas a partir da sua mente, do seu coração, porque Deus deu isso ao homem. E quando eu falo o que eu quero dizer com essa palavra cultura, ou até a palavra que é usada, né, no hebraico aqui, a palavra cultivar o jardim, que é onde nós temos a palavra cultura, tá? Eu estou falando de, por exemplo, o homem foi dado a capacidade de transformar, por exemplo, som, um mero som, em uma música linda, uma harmonia. Já parou para pensar nisso? Que a música nada mais é uma música criada, feita, já pronta, né? Ela é a organização de melodias, de harmonias, de sons, né? O pessoal que é músico pode falar melhor que eu. Ao homem foi dada essa possibilidade, essa capacidade de criar, então, organizar a música de tal jeito, colocar os dedos de tal maneira num violão, por exemplo, que a partir dele, então, sai algo criado pelo homem. Quando a gente pega os materiais da terra, quando eles são, transformados de maneira industrializada, né, falando, você tem, então, uma tecnologia formada a partir da capacidade do homem de juntar coisas e fazer algo poderoso, igual, por exemplo, um computador aqui, que tem peças aqui que vieram da natureza. Quando você pensa na medicina, a medicina nada mais é do que plantas, né, também os médicos, enfim, os caras podem falar melhor que eu, mas você organiza aí as plantas para então gerar algo que é pronto. E o que eu quero dizer com isso, mais uma vez, é que o homem foi dado a capacidade de criar. E até mesmo o homem que está em pecado também foi dado a ele a capacidade de criar, cultivar, trabalhar, transformar. O problema é que com o pecado, o homem passa agora a criar a partir de uma cultura de morte. Se Caim agora tinha maldição de sair como errante, alguém que queria cada vez mais se distanciar de Deus, é porque agora a cultura que ele tinha, que ele criaria, seria uma cultura de morte, não mais de vida. Como a gente tem falado aqui nas mensagens, todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem é distorcida, é quebrada. Não é a mesma imagem que estava lá no Éden, por causa do pecado que entrou. E a cultura, então, que é promovida pelo homem, também é uma cultura quebrada, também é uma cultura morta. E aí a gente tem os exemplos já nesse mesmo texto de Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 19, vai dizer que Lameque, que era um dos descendentes de Caim, olha só, fala assim que Lameque tomou então 2 mulheres, uma se chamava Ada, sei lá como se diz a pronúncia, e a outra Zilá. Cara, a primeira vez que nós temos a menção da poligamia ia acontecendo no Antigo Testamento. Primeira vez. E a gente sabe que até mesmo lá, falo da história de Israel, acontecia poligamia, mas a Bíblia mostra claramente que a poligamia não era algo criado por Deus. Em Gênesis 2, versículo 24, quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria um homem, sim, e uma mulher. Ele não cria um homem e 2 mulheres, ou um homem e 3 mulheres, ou uma mulher e 2 homens, ele cria um homem e uma mulher. Esse era o projeto inicial de Deus.
A vontade de Deus nunca foi que o homem vivesse a poligamia. Pelo contrário, todos os livros do Antigo Testamento mostram claramente as consequências da poligamia. Os próprios patriarcas, que às vezes menosprezavam algumas das mulheres e tinham, né, preferência para outras, isso mostra claramente que a mulher, muitas vezes até mesmo por homens que eram do Antigo Testamento, tratavam mal as suas esposas. Consequência da queda. Deus nunca quis que isso acontecesse. Essa nunca foi a vontade de Deus. E a gente está vendo uma cultura de morte acontecendo aqui, nesse texto. Outro texto que a gente também sabe aqui, né, é no versículo 23, que a gente leu aqui em Gênesis 4, 23, fala assim, Lameque falando também com as suas mulheres, né, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Lameque aqui está prometendo vingança e morte. Uma cultura de autodestruição, uma cultura onde o eu é o principal. Ele cita aqui até um menino que, né, cometeu alguma ofensa com ele. Mas você percebe uma cultura distorcida, destruída. Até mesmo a fabricação, porque nos versículos aqui citam a fabricação de instrumentos musicais pelos filhos de Caim, armas que tinham sido produzidas, sempre com esse foco no homem, sempre com a vingança, sempre com o objetivo de destruição. É ou não é verdade? Olha para o mundo à nossa volta. Você não percebe isso? As consequências da queda, consequências do pecado no mundo que nós vivemos. Agora, em comparação, quando os discípulos perguntam para Jesus quantas vezes eles deveriam perdoar aqueles que tinham ofendido, o que Jesus falou? Você deve perdoar 70 vezes 7. A maioria dos comentaristas vão dizer que é uma alusão a esse texto aí de Lameque, porque Lameque está falando sobre falta de perdão também, sobre não perdoar, sobre vingança, sobre não perdoar os seus inimigos. Agora, Cristo ensina algo completamente paradoxal. Não. Você tem que perdoar, você não tem nem limite para o perdão, porque se Deus te perdoou, quem é você para não liberar perdão? Quem é você para não liberar perdão? E a partir dessa visão cultural de criar cultura, a gente falou sobre armas sendo criadas, música sendo feita, porque o texto fala isso, a Bíblia também vai dizer que uma cidade é construída. A cidade, Caim diz, a Bíblia diz ali que Caim construiu uma cidade, e dessa cidade ele deu o nome do seu filho. E a gente percebe que essa cidade, é dessa cidade que nós temos, inclusive, se você for olhar ali a genealogia toda, Gênesis capítulo 11, versículo 4, tem a história da Torre de Babel. A Torre de Babel vem exatamente dessa descendência de Caim. E qual era o lema da Torre de Babel quando eles foram criar a Torre de Babel? Versículo 25 de Gênesis, tá? Gênesis capítulo 4, versículo 11, falei errado, desculpa. Fala assim, depois disso disseram, vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual é a visão da criação dessa cidade aí? Torre de Babel. O meu nome sendo entronizado, a minha vontade sendo entronizada, quem eu sou. Da mesma forma que Caim não se preocupava com seu irmão, com Deus, queria ser errante, você tem uma descendência inteira com uma cultura de vingança, de morte, com uma sexualidade de perversão, de destruição. A gente tem, né, uma mudança de tudo aquilo que Deus tinha planejado, e aí a criação de uma cidade, onde o lema da cidade é exatamente esse: vamos construir um nome para nós mesmos, que o nosso nome seja mais importante do que o nome de Deus. Esse era o lema da Torre de Babel ou dessa cidade. É uma cultura de morte, uma cultura de destruição. Era uma cultura completamente distorcida, destruída. Nessa cidade, a gente pode fazer de maneira a aplicar aqui, né? Nós temos destruição, nós temos conflito, nós temos batalha, nós temos exploração, nós temos, né, toda uma vida que Deus não planejou como consequência da queda do homem, de Adão e Eva. Uma cultura de morte entra.
Esse é o segundo ponto que a gente consegue entender com esse texto. Agora, nós temos também uma nova cultura sendo formada. E daí nós entramos no nosso último ponto nessa noite. Nosso último ponto, uma nova cultura, uma cultura de vida fluindo ao mesmo tempo. Olha que lindo. Então, enquanto nós temos uma cultura onde a vingança é entronizada, que Lameque fala isso, onde nós temos uma cultura de morte, né? Como a gente falou, a gente tem no versículo 25 do capítulo 4 de Gênesis, falando assim, nascimento de Sete, né? Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concebeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha que texto incrível, porque a gente fica pensando nos detalhes da palavra, né? Enquanto nós temos ao mesmo tempo uma cultura de morte, vingança, destruição, poligamia, que a gente acabou de citar, um monte de perversão, né, que não era da vontade de Deus acontecendo, você tem uma descendência de homens que começaram a invocar o nome do Senhor. Uma cultura de vida que entendia que a prioridade não eram as suas vontades, não era o que eles pensavam, não é o que eles queriam construir, mas o que Deus queria fazer naquele tempo. Ao mesmo tempo que nós temos cidades sendo construídas com base no eu, nós temos homens e mulheres de Deus, Deus levantando homens e mulheres de Deus, que entendem a importância de invocar o seu nome, de buscar a sua face e de transformar as coisas a partir disso. Esses vão ser os grandes homens da palavra no Antigo Testamento. Homens e mulheres que não foram perfeitos, mas que invocavam o seu nome. E que assim conseguiam viver aquele projeto criacional de criar uma cultura a partir de um novo telos, de um novo fim, de uma nova perspectiva de criação. Mas o mais interessante é que nós temos então duas sociedades acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos uma sociedade que quer ser Deus e a outra que vive para exaltar a Deus. É interessante a gente pensar qual que era a diferença desses dois grupos. Os filhos de Sete tinham pecado também? Pecavam também? Qual que era a diferença dos filhos de Sete, dos descendentes de Sete que invocavam a Deus? Qual que era? Buscar a Deus. Invocar o seu nome, entender a sua necessidade, a necessidade de Deus, né? Na sua perspectiva. Entender a necessidade do arrependimento para invocar a Deus. Há um entendimento de arrependimento, de que para eu poder conhecer a Deus, eu preciso partir de uma perspectiva de arrependimento. É ou não é verdade que nós vivemos nesse mesmo tempo? Nós vivemos numa sociedade que está igual ao tempo de Lameque, de Caim. Nós vemos um tempo onde nós temos uma cultura completamente distorcida, onde, ideologias têm tomado conta. Eu não vou nem falar sobre isso, politizando, mas a gente tem um tempo de guerras, luta, consequência do pecado acontecendo, uma sociedade inteira indo para um lado, mas ao mesmo tempo nós temos Deus levantando uma geração de jovens que entendem a importância de invocar o seu nome, de buscar a sua face, de viver para exaltar o seu nome. Quem vão ser aqueles que vão fazer isso? Nós somos esses, amém? Nós somos esses que buscam o Senhor, assim como Deus levantou Sete, toda uma geração que invocaria o seu nome. Nós somos essa geração. Nós somos essa geração que invoca o nome do Senhor, que vive o projeto criacional de Deus, de formar as coisas numa perspectiva, inclusive cultural, de formar, de começar projetos novos, mas uma perspectiva de exaltar Cristo Jesus e viver para engrandecer o seu nome. Mas como eu falei antes, qual é a diferença desses dois povos? Um entende a importância do arrependimento. Quero chamar já os músicos para subirem aqui, para a gente poder finalizar. Mais uma vez, qual é a diferença desses dois povos, dos filhos de Lameque
dos filhos de Caim para os filhos de Sete. Qual é a diferença? Os filhos de Sete entendiam que precisavam invocar a Deus, e todo momento, e a gente pega inclusive na narrativa bíblica do Antigo Testamento, invocar a Deus, você só poderia encontrá-lo invocando o seu nome, levantando um altar, se você tivesse um coração quebrantado e contrito. Todos os sacrifícios que aconteciam ali no Antigo Testamento, onde eles sacrificavam animais, e também, não só animais, como grãos que eram sacrificados, era sempre na perspectiva de arrependimento de um coração quebrantado. Nunca era longe disso. Se a pessoa fazia um sacrifício sem coração quebrantado e arrependido, Deus rejeitava. Foi isso que aconteceu com Saul. Lembra da história de Saul? Quando Saul desobedece a Deus, e ele levanta um altar, ele não espera Samuel, e ele vai lá e sacrifica por conta, Deus rejeita o seu sacrifício. Por quê? Porque não tinha arrependimento. Porque não era uma busca com entendimento. Não era uma busca para entronizar o nome de Deus, mas para exaltar o seu próprio nome. Agora, os filhos de Sete, que invocavam o nome do Senhor, precisavam invocar o nome do Senhor numa perspectiva de quebrantamento e arrependimento. Se Caim, então, sacrifica, voltado para si, naquele tempo, Deus estava levantando uma geração que invocava o Senhor com o coração quebrantado e contrito, entendendo a necessidade de quem Deus é nas nossas vidas, na vida deles, né? Nós somos chamados a vivermos dessa mesma maneira, uma perspectiva de arrependimento, como a gente falou no início da mensagem. A pergunta que fica para nós nessa noite é: o que nós temos sido? Eu sei que essa mensagem é uma mensagem de muito ensino, talvez, passei por parte histórica, mas quem nós temos sido? Qual cultura nós temos, talvez, promovido? Será que temos vivido numa perspectiva de arrependimento, de coração quebrantado e contrito? Ou será que nós temos focado no nosso próprio eu, nas nossas próprias vontades e desejos? Será que nós temos, às vezes, entronizado o nome do próprio Deus sem termos esse coração quebrantado e contrito? Essa é uma pergunta que a gente precisa parar para pensar, que a gente precisa entender a seriedade. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele disse que nós, somos luz para o mundo. O que é ser luz? Ser luz é ser diferente. Jesus estava falando de que no mundo estaria em trevas. O mundo estaria em trevas, em grandes trevas, mas os filhos de Deus seriam luz nesses lugares. Seriam luz nesses lugares. A nossa missão aqui na terra é exatamente isso: ser como Deus e viver como Deus, imitarmos o Senhor, para que as pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas, sendo imagem e semelhança de Deus, buscando a Deus, vivendo para Deus, para que Deus seja engrandecido, para que assim a gente seja luz e exalte o seu nome. Isso afeta tudo, tudo. A gente tem trabalhado isso também. Afeta a maneira que a gente vive o nosso trabalho, afeta a maneira que a gente trata, às vezes, o nosso namorado, ou mesmo o nosso cônjuge, o nosso casamento, afeta a maneira que a gente vive, sei lá, quando vai para a faculdade, né? Afeta a maneira que nós tratamos as finanças. Tudo é afetado pela perspectiva de um arrependimento e de sermos uma geração que vive como luz para esse mundo tão perdido e tão caído. Esse é o nosso chamado. E Cristo, Jesus, ele continua falando em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, depois ele fala que nós somos luz, ele fala assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele faz menção, ele coloca a minha e a sua identidade como uma cidade, cara, uma cidade. Daí eu não consigo não pensar que os filhos de Lameque, os filhos de Caim, eles começam lá uma cidade. Daí tem a Torre de Babel, que também é uma cidade, porque cidade é onde cultura acontece. É ou não é verdade? Na cidade é onde você tem o maior número de pessoas que são iguais a você, parecidas com você, gostam das mesmas coisas, mas ao mesmo tempo é na cidade que você tem o maior número de pessoas que também não são como você, são muito diferentes. E a cultura, ela começa a partir desse lugar de diferenças, e é muito lindo isso. E Cristo chama eu e você de uma cidade, porque para Ele uma cidade é importante.
Lá em Apocalipse, capítulo 18, capítulo 22, a Bíblia também vai falar Nova Jerusalém como um lugar, uma cidade que vem sobre a terra também, dando importância, né, para as pessoas, para a cultura, para o trabalho, para aquilo que a gente vive. É esse o nosso chamado criacional. Esse é o nosso chamado como filhos de Deus, sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, brilharmos a sua luz para as pessoas. De novo, a gente vive num mundo completamente caído, semelhante aos tempos de Caim, igualzinho, gente, igualzinho. Até poligamia a gente vê hoje em dia, trisal acontecendo, um monte de coisa aí, muito louca acontecendo, não é verdade? Inclusive aqui em Londrina tem, né? Meu ponto é, esse nível de perversão que a Bíblia diz que cada vez mais vai aumentar, ao mesmo tempo, Deus vai levantar uma geração que vai brilhar cada vez mais. Vai brilhar cada vez mais. E vai resplandecer a sua glória. A pergunta que fica para nós essa noite é: você tem brilhado? Você tem vivido esse chamado criacional de Deus? Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu testemunho? Você talvez tenha invocado o nome de Deus sem estar nessa perspectiva de quebrantamento, de arrependimento, e vivido talvez um falso testemunho para as pessoas, onde você viveu até uma falsa luz para as pessoas, né? Um falso testemunho. Isso conta, isso é importante, a gente precisa prestar atenção nisso, porque a narrativa bíblica nos mostra essa realidade, e a gente faz parte de uma grande história. Quem é você nela? O que nós temos vivido? A minha oração, enquanto eu inclusive preparava essa mensagem, que tem tanta coisas que a gente falou aqui, a minha oração é que o Senhor me levante a minha família, para ser uma dessas famílias que é uma família, primeiro, que vive o arrependimento, que tem um coração quebrantado, que invoca o nome do Senhor, e não só isso, vive para glorificar Cristo e ser luz para todo esse mundo caído e perdido. Essa é a minha oração. Enquanto eu preparava essa mensagem, era exatamente essa a minha perspectiva. Qual é a sua? Como tem sido a sua vida? Como tem sido as nossas vidas? Como tem sido as nossas vidas? Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Quer dizer, pessoas começaram a caminhar novamente com Deus. Enquanto uma geração que caminhava na escuridão, perdida nas trevas, morta em seus pecados, caminhava para engrandecer o seu nome, levantar o seu próprio nome, Deus andava com algumas pessoas que invocavam o seu nome e viviam para engrandecer a Ele. Deus andava. E andava tanto ao ponto do capítulo 5 contar a história de Enoque, que foi arrebatado por Deus. Deus tomou para si, por quê? Porque caminhou e invocou o seu nome. Quem nós temos sido? O nosso chamado é sermos uma geração que invoca o nome do Senhor. Invoca o seu nome. Quem nós temos sido? Quem nós temos sido? Continua com seus olhos fechados. Sabe que a gente vai trabalhar aqui Romanos de 1 a 4, depois Apocalipse 18 a 22, mas no final ali de Apocalipse, é claramente uma menção aos primeiros 4 capítulos de Gênesis, é claramente. Um tempo de trevas, uma nova cidade, um novo povo, um chamado criacional. Eu creio que nós estamos apontando, nós estamos caminhando até para o fim de tudo. Qual é a geração que nós vamos fazer parte? Nós vamos fazer parte dessa geração que invoca o nome do Senhor. Jesus, nós queremos ser uma geração que invoca o Teu nome. Jesus, nós queremos numa geração, em meio a uma geração de trevas, de morte, de perversão, de destruição, um mundo caído, cada vez mais, Jesus, nós temos visto isso.
cada vez mais corrupção, morte, cada vez mais um mundo injusto, tantas coisas que nós não entendemos, mas o Senhor está levantando um povo que te adora de todo o coração. O Senhor está levantando homens e mulheres de Deus que invocam o teu nome, que não se comprometem com as coisas desse mundo, que vivem para engrandecer o seu nome, para te buscar de todo o coração, vivem para te encontrar, vivem para ser encontrados por ti, Jesus. Senhor, leva-nos a viver neste lugar de encontro, de invocar o teu nome nessa proximidade, Jesus. Leva-nos a viver neste lugar, Pai. Nós não queremos levantar o nosso próprio nome, Jesus. Nós não queremos viver nessa perspectiva de exaltar a nossa vida. Nós não queremos ter uma tristeza, como nós falamos aqui, autocentrada, Pai, um falso arrependimento. Leva-nos a um lugar de dependência total, Pai, onde os nossos ídolos vão ser quebrados, onde vamos conseguir viver essa missão criacional de sermos a sua imagem, glorificarmos o teu nome, Jesus. Leva-nos a esse lugar. Levanta famílias, Pai, que vão ser assim. Famílias que vivem a cultura do reino de Deus. Continua com seus olhos fechados. Quero orar ainda. Eu gostaria de cantar uma canção. A gente vai cantar aqui. Eu não sei qual foi preparado, mas feche seus olhos. Deixa Deus falar com você nesse momento. A minha oração, mais uma vez nessa noite, é que nós que estamos aqui possamos ser esse povo que invoca o nome do Senhor. Nós estamos diante de Deus agora. Nós estamos invocando o seu nome. Vamos chamar pelo Senhor. Vamos clamar agora por Deus nesse momento.